Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vou trazer uma reflexão hoje em Jeremias capítulo 31. São coisas que já apareceram no meu canal, mas elas são informações que estão entre vídeos grandes. Para a pessoa chegar nessas informações aqui, ela tem que assistir um vídeo de várias partes e ver o começo, o meio e o fim para ela poder compreender essas coisas, porque são várias coisas que eu falava. Eu vou picotar essas coisas em vídeos pequenos para que outras pessoas assistam. Jeremias 31, vocês sabem que é o capítulo que fala da nova aliança. Aliás, esse texto que nós vamos ler em Jeremias 31, verso 31, ele é tão importante que ele aparece 2 vezes na carta de Hebreus. E ele não aparece só com 1 ou 2 versos. O escritor de Hebreus faz questão de ressaltar esse texto, e ele é um dos textos mais importantes que aparece na carta de Hebreus. Você sabe que a carta de Hebreus ela é importantíssima para os nossos tempos, ainda mais com essa variedade de judeus messiânicos que tem aí no YouTube e até mesmo os judeus antimessiânicos. A carta de Hebreus, quando é entendida, ela se torna uma das ferramentas mais poderosas na mão de um cristão e na mão de um judeu também, quando ela é bem compreendida. Então, através do escritor de Hebreus, a gente já tem um exemplo de como nós deveríamos estudar as Escrituras, como nós devemos estudar. Se você vai ler Jeremias 31, verso 31, você vai ver o texto da nova aliança, né? De maneira clara. Mas no verso 1, você vai ver algumas coisas, no capítulo 31, verso 1, você vai ver algumas coisas que elas estão meio que bloqueadas, para quem não conhece a questão das 2 casas de Israel. E entre o verso 1 até o verso 31 também tem algumas expressões que vão aparecer em outros profetas também. Por exemplo, Zacarias, são vários, Isaías, sabe? Mas Zacarias é um profeta bem importante para a gente ler com Jeremias. Oséias também é outro profeta que tem ligação direta aqui. Verso 1 diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Verso 2, assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Então aqui já é muito importante. Eu irei e darei descanso a Israel, principalmente quando vai aparecer as expressões Efraim, casa de Judá, casa de Israel, nova aliança. Então, por que Deus disse, eu serei o Deus de todas as tribos de Israel? Será que existe algum tempo no qual Deus não foi o Deus de todas as tribos? Para ele estar falando assim? Existe esse tempo. Esse tempo é aquele tempo profetizado em Oséias, onde Deus rejeita 10 tribos e diz que ele não é mais Deus delas. Ele não tem mais misericórdia, ele não tem... eles não são mais povo de Deus, ele não tem mais misericórdia, lembra? Lo-ami, lo-huamá, e o dia que Deus semeia, né? Jezreel. Mas aqui Deus está falando que vai ter um tempo no qual Deus se torna o Deus de todas as tribos. Então aquelas 10 tribos hão de ser restauradas, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Essa mensagem aqui é uma mensagem já bem divulgada no canal, é uma mensagem divulgada em outros canais, é uma mensagem que existe na mão de alguns judeus messiânicos, mas com um monte de questão judaicas, sabe? Tradição judaicas e tudo mais, que até atrapalha, ao invés de ajudar, atrapalha. Mas é uma questão importantíssima. São questões que já chegou até alguns pastores, através de mim, e eles incrivelmente rejeitaram isso. Eu não sei como uma pessoa que estuda a palavra de Deus consegue rejeitar isso. Eu disse que eu não sei, mas eu sei, eu não entendo, assim, literalmente falando, mas se você for analisar tudo, o porquê que uma pessoa se encontra, uma pessoa que estuda a Escritura, que nem trabalha em fábrica, que tem tempo para estudar, para fazer o que quer com a Escritura, sabe, ter o tempo todo para ler, se encontra com uma mensagem dessa e rejeita, o que me leva a entender isso é que no final das contas, a mensagem das 2 casas de Israel, bem compreendida, acaba atrapalhando a linha que elas seguem, que é pré-tribulacionismo, calvinismo e por aí vai. Então a pessoa prefere rejeitar isso daqui. A consciência eu não sei como fica, né?
Mas a mensagem, essa mensagem, ela é importantíssima, ela é incrível. Eu vou pôr o iPad aqui que vai ficar mais fácil. Então existe um tempo no qual Deus ele se torna o Deus de Israel, mas o Israel é reduzido. Acaba sendo somente a casa de Judá, que é os judeus, os benjamitas unificados e alguns levitas. Algumas pessoas de outras tribos, que não foram todas as pessoas de todas as tribos destruídas, que passaram a habitar na terra de Judá, passaram a levar o sobrenome de judeus. Mas no padrão mesmo, judeus da tribo de Judá, né, e benjamitas da tribo de Benjamim e alguns levitas da tribo de Levi, eles sim formam a casa de Judá, mas a casa de Judá são 2 reinos. Tem que ter alguns levitas para ter sacerdócio no reino de Israel, senão não teria como se cumprir as profecias em relação a Cristo. Aí depois você segue lendo o capítulo 31, no verso 9 diz, no verso 8 diz: Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminhos retos em que não tropeçarão, porque eu sou o pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Você vê que dentre todas as tribos, destaca Efraim aqui, que ao estudar o profeta Oséias, em relação com as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, você vai ver que Efraim, primeiramente, ele é apenas um filho de José, depois ele passa a ser meia tribo, e depois passa a ser uma tribo enorme, né? E por fim chega a ser um reino, e esse reino são as 10 tribos, que é chamado também de casa de Israel. E aqui é chamado de primogênito, não é à toa, você sabe que isso fala a nosso respeito. E logo após ter falado de Efraim, que está conectado com as nações, não é? As 10 tribos foram espalhadas entre as nações, maldição naquela época, mas com a promessa de bênção, de restauração, para trazer não somente pessoas de sangue, né, que tem o sangue de Jacó, de Isaque, mas para trazer pessoas de todos os povos, línguas e nações, para entrarem, para se unificarem com a casa de Judá e formarem todo o Israel de Deus. E como Efraim está relacionado com os gentios, e já os gentios nações, logo em seguida vem o porquê das palavras do Espírito Santo, em dizer: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Imagine uma pessoa que não conhece a mensagem das 2 casas, pensa que Efraim aqui é uma tribo e que Deus está falando de Efraim, nem sabe o porquê, dentre tantas as tribos, por que estaria falando de Efraim? Porque logo em seguida fala de nações. Fica uma coisa, aliás, nem passa pela cabeça deles o porquê, mas ainda que alguém fizesse essa pergunta, eles não saberiam responder, simplesmente porque Deus quis falar das nações, mas não falou aleatoriamente. Se falou de Efraim, num contexto onde Efraim foi espalhado entre as nações, onde Deus está prometendo unificar as 2 casas de Israel e falar de uma nova aliança onde os gentios entram, tem que falar das nações. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações. Aqui Deus já contemplava os apóstolos de Cristo, né, a vinda de Cristo, escolhendo os apóstolos pregando a palavra de Deus para as nações. A Bíblia estando toda formada, com Apocalipse e tudo. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho. Essa profecia está em cumprimento. Porque o Senhor remiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Aqui já é um texto mais para frente. Aí você segue lendo, no verso 17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado como um novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o meu Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me.
Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Aí vem a pergunta que o profeta escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo. Não é Efraim, meu filho precioso, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quanto falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Então aqui Deus promete ter compaixão de Efraim, o qual é rejeitado em Oséias. E aí Deus segue falando. Por exemplo, vai ter aqui no verso 25, 27, eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com semente de homens e de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Falando de edificação, que você sabe que dá na esposa do cordeiro, e de uma plantação, primícias para o Senhor. Naqueles dias, verso 29, já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Aí vem o texto da nova aliança, viu? Efraim e Judá, todas as tribos de Israel, casa de Judá, casa de Israel. E aí vem o texto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os havia desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais a cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando o escritor de Hebreus lia esse texto, ele lia de uma maneira que nós não estamos acostumados a ler as Escrituras. Porque ele já lia conhecendo o que é casa de Israel, o que é casa de Judá, já vinha as festas na mente dele, já vinha tudo. Então aqui ele não teve como não se lembrar de uma festa. O dia da expiação. Era um ciclo de festas, vocês já sabem, no dia da expiação, o pecado de todo o povo era perdoado e 5 dias depois o povo era introduzido nos tabernáculos, dando a entender o Espírito Santo que ninguém poderia participar dos tabernáculos de Deus sem antes ter os seus pecados perdoados. Mas a festa da expiação, no ciclo da antiga aliança, era todos os anos. Tinha aquele ciclo anual, mas tinha aquele ciclo 7 vezes 7 semanas de anos, até chegar o ano 50. Aí se iniciava o processo, né? O ciclo se reiniciava, até chegar o cumprimento total das profecias. Então o que o escritor viu aqui, ele não tinha como não colocar na sua carta.